Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 25 de junho, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Que Deus derrame seu imenso amor sobre todos nós neste santo dia. No evangelho desse domingo, Jesus continua a falar com seus discípulos sobre as realidades do anúncio do evangelho. Nosso Senhor explica essa necessidade e como a presença de Deus revela tudo, até o que está no mais oculto do coração humano. É nele que decidimos diariamente percorrer pelo caminho do céu. Jesus termina falando sobre o amor de Deus, que se importa com cada um de nós e se preocupa conosco por inteiro. Se você deseja proclamar sobre os telhados a boa nova de Jesus Cristo, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando um sopro de esperança a um coração temeroso. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, no trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje, o Senhor fala por 3 vezes a respeito de uma coisa que eu acredito tem acompanhado muito de perto a gente nesse nosso tempo. Talvez de alguns anos para cá, de modo especial, muitos de nós tenhamos sido não só visitados por essa coisa, mas tenhamos sido pegos por ela. Por 3 vezes hoje, o Senhor Jesus Cristo falou para a gente sobre medo. Eu acredito que todos nós, de vez em quando, experimentamos isso. Afinal, a gente é carioca. E já é um bom motivo para de vez em quando ter medo. Mas nesse tempo todo de pandemia que nós tivemos, quanta gente não só se cuidando, mas atormentada pelo medo da morte, medo da morte de alguém próximo, medo de morrer. E houve pessoas que não só se cuidaram, mas houve pessoas que, por causa desse medo, se fizeram mal. Medo é uma reação natural da gente a perigos. E não só é uma reação natural, como às vezes é uma reação inteligente. Por causa de medo, a gente não sai por aí colocando a mão na boca de todos os cachorros que a gente encontra no meio do caminho.
Medo, às vezes, é uma maneira que a gente tem na nossa cuca de se preservar de um perigo, e isso é natural, e às vezes pode ser algo muito inteligente. O problema é quando o medo se torna desproporcional e quando ele se torna irracional. Um medo desproporcional é causado por algo pequeno, mas que gera na gente o que a gente chama de pânico, que às vezes pode se tornar até uma enfermidade. É um medo exagerado. O medo pode se tornar irracional, porque ele deixa de ser inteligente e em algum momento ele pode paralisar a gente, de tal modo que por medo a gente até desiste de viver. Há pessoas que têm tanto medo de errar que nem tentam. Há pessoas que têm tanto medo de se machucar que preferem não viver. É um medo irracional, não faz bem para a gente, não é uma proteção, acaba se tornando uma prisão. E desse medo, Jesus tem o poder de nos libertar. Hoje, por 3 vezes no Evangelho, nosso Salvador nos disse: não tenham medo. Não tenham esse medo exagerado, como se você tivesse que dar conta de tudo sozinho, e as coisas parecem que se tornam grandes demais. Não tem esse medo desproporcional. Aquilo que não cabe nas suas mãos, continua cabendo nas mãos de Deus, conte com Ele. Não tenha esse medo irracional, que ao invés de proteger você, aprisiona você, não deixa você viver, ele não faz bem. Não tenha medo. 3 vezes Jesus disse para a gente hoje. Veja, é preciso que a gente entenda uma coisa quando Jesus fala coisas desse tipo: não tenha medo, porque existem palavras que quando a gente ouve de outras pessoas, elas soam para a gente como cobranças, e nos lábios de Jesus elas não são cobranças. Por exemplo, se alguém diz para você: não tenha medo, a impressão que você tem é que alguém cobra de você coragem. Eu não sei se você já passou por isso, um momento difícil em que você está quebrado por dentro, e alguém diz assim: cadê a sua fé? Você já está lascado, e a pessoa ainda cobra: cadê a sua fé? Existem coisas que nos lábios de outras pessoas soam como cobrança. Não chore. Nos lábios de Jesus não é cobrança. Quando Jesus nos diz: não tenham medo, Ele não está cobrando que a gente tenha uma coragem que a gente não sabe de onde tira. Ele está dando para a gente forças para a gente ir em frente. Quando Jesus diz: não chore, Ele não está cobrando que você seja de ferro, Ele está consolando você: eu estou aqui, não chora. Quando Jesus diz: tenha fé, Ele não está cobrando de você: seja forte. Ele está dizendo: confie em mim. Quando Jesus diz algo, Ele não está cobrando da gente, Ele está dando para a gente o que Ele está dizendo. Quando a gente entende isso, a gente ouve Jesus bem melhor. Hoje, Jesus está dizendo para nós: não tenham medo. E há tanta coisa que tem posto medo na gente ultimamente. A gente tem medo das incertezas do futuro. Como é que vai ser? De vez em quando a gente se faz essa pergunta, né? Como é que vai ser? E a gente acha que se a gente controlar as coisas bem controladinhas, vai dar tudo certo. Mas aí a gente descobre que a vida tem a teimosa mania de não se deixar controlar pela gente. E aí como é que faz? A gente tem medo das inseguranças do futuro.
Há pessoas que têm medo de ficar sozinhas, têm medo de solidão, e às vezes, meu Deus do céu, fazem umas escolhas tão ruins, porque para não se sentir sozinhas, elas abrem mão do que elas carregam dentro, por alguém que pareça oferecer um pouco de companhia. Só que isso às vezes custa caro demais. A gente tem medo de que as coisas deem errado, a gente pode ter medo de pessoas que a gente imagina que são ameaça para a gente, perigo para a gente. Um empregado pode ter medo do patrão, medo de que o patrão tire o trabalho dele. Um patrão pode ter medo do empregado, medo de que o empregado tire a posição dele. E se a gente deixar, o nosso coração vai sendo tomado pelo medo. Mas hoje Jesus está dizendo: não tenham medo. Irmãos, o nosso mundo tem uma névoa de medo sobre ele, e ela tem entrado pelos pulmões da gente, e tem um motivo para isso. Nosso mundo parece que respira medo. Medo por causa de uma doença que a gente viveu há pouquinho tempo, medo por causa de uma guerra que pode se espalhar, medo por causa da violência que pode pegar a gente de surpresa. Aparentemente a gente tem todos os motivos para viver com medo, mas o nosso tempo é um tempo no qual medo parece que se tornou um ingrediente de cada dia. Há pessoas que parece que a profissão delas é espalhar medo. Basta você entrar na internet, parece que há pessoas que escolheram qual é a sua profissão. Eu sou fazedor de medo, né? Eu ajudo as pessoas a ficarem apavoradas, né? A gente vive num mundo em que parece que todo mundo o tempo inteiro se sente ameaçado pelas circunstâncias da vida. Para muita gente a vida virou um problemão ao invés de ser um presente, e a gente se sente ameaçado uns pelos outros, pelo ambiente onde a gente vive, onde a gente mora. Mas no fundo, o nosso tempo é um tempo cheio de medo por um outro motivo. Esse sim, muito maior, explica muito mais as coisas. Desafios, perigos, problemas, desde que o mundo é mundo, eles estão aí. Se você conhece um pouquinho de história, você sabe que de vez em quando aparece uma doença complicada, de vez em quando as guerras pipocam, de vez em quando a insegurança econômica chega. Isso são ondas que vêm e vão, nada de novo debaixo do sol. O nosso tempo é um tempo de medo, e medo tem a ver com dentro mais do que fora, porque no nosso tempo, nós todos parece que vivemos esquecidos de que temos um Pai. Quando a gente tem a impressão de que está sozinho no mundo, a gente fica com medo. Se você já teve essa impressão, é compreensível que você tenha experimentado medo. Quando a gente tem a impressão de que não tem ninguém pela gente, de que agora é por nossa conta, e de que a gente tem que se virar, bate um medão. Quando a gente tem a impressão de que a vida pode ser uma eterna surpresa, e às vezes a surpresa é muito ruim, a gente fica com medo. Como é que vai ser o dia de amanhã? Quando a gente de repente tem a impressão de que os propósitos, os planos todos da gente estão indo por água abaixo, a gente tem medo. Parece que a gente está descendo num buraco e não tem onde se agarrar para parar isso. Mas quando a gente lembra que a gente tem um Pai, esse medo começa a serenar dentro da gente. No nosso tempo, a gente está tendo uma epidemia muito maior do que uma epidemia de vírus, ou a gente está tendo uma epidemia de orfandade. Muita gente esqueceu de onde veio e esqueceu que tem um Pai. Muita gente tem a impressão
de que está nessa vida, ou por um acaso, ou por um erro, e muita gente acha que a sua vida é um erro, é um amontoado, é uma montanha de erros, e quando a gente pensa isso, a gente começa a esperar o pior, mas a gente precisa voltar a lembrar que a gente tem um pai, e quando a gente lembra que tem um pai, primeiro de tudo, a gente lembra que tem alguém que tem planos para a gente. Afinal de contas, se tem uma coisa que pai e mãe têm, é planos para os filhos, né? E se não tomar cuidado, os planos dos pais às vezes até sufocam os filhos. Nosso Pai Celestial tem planos para a gente, mas Ele é um Pai muito saudável, então Ele nunca sufoca a gente, Ele está de boa. Ele quer que a gente amadureça, Ele quer que a gente tenha os planos da gente, e que a gente compartilhe com Ele, e que a gente vá descobrindo o que Ele tem para a gente. Nosso Pai do céu não impõe as coisas ao ponto de tornar a gente um crianção grande. Ele quer filhos, gente madura, gente que bateu com a cabeça na parede, se levantou, aprendeu, fez melhor, vamos embora. Nosso Pai do céu tem planos para nós. Nosso Pai do céu se importa com a gente. Nosso Pai do céu está perto da gente, também quando tudo dá errado, viu? Eu não sei se todos nós temos a clareza de que o que Deus deseja para a gente é bem melhor do que o que a gente está conseguindo viver hoje, viu? Ele tem bem mais, mas Ele se encontra com a gente nesse nosso mundo quebrado, cheio de desencontros, e Ele espera pela gente, porque a gente também está quebrado, a gente também está desencontrado por dentro, e Ele vai com paciência trabalhando o nosso coração, para que aos pouquinhos a gente vá se tornando inteiro, íntegro por dentro, mas as coisas são devagar com a gente. Deus deseja coisas muito melhores, mas Ele suporta o nosso tempo, Ele dá tempo para a gente, e Ele não se atrasa, e quando parece que Ele está demorando, é porque é o tempo que a gente precisa. Deus quer coisas muito melhores para nós. Agora, muita coisa acontece na nossa vida, ou melhor, tudo que acontece na nossa vida, acontece ao menos com a permissão de Deus. E aí, a gente precisa acreditar numa continha, numa equação nessa história. Tudo que Deus permite que aconteça, é porque pode ser nas mãos dEle, um pedaço do meu caminho, para algo que Ele tem de melhor para mim. Deus não permitiria algo na nossa vida, do qual Ele não pudesse tirar para nós um bem, até as nossas maiores dores. Nosso Pai Celestial, Ele é um Deus de milagres, e talvez o maior de todos os milagres, seja fazer brotar de uma cruz, e de todas as nossas cruzes, algo novo, algo mais bonito, algo maior. Na nossa vida, irmãos, quando a gente lembra que tem um Pai no céu, a gente descobre que mesmo as coisas que nos doem, elas só acontecem porque, ainda que Ele queira algo melhor para nós, Ele nos encontra num mundo que também é feito de cruzes, e Ele encontra na gente um coração que tem que ser talhado também por cruzes. Então Ele permite aquilo que pode ser fonte de novos bens, porque Ele é craque em fazer isso. Quando a gente começa a olhar para a vida com esse olhar, lembrado de que a gente tem um Pai, o medo começa a dar lugar para a paz. A gente não tem resposta para tudo, e vou dizer para você uma coisa: o que traz paz para a gente não é ter resposta para tudo, é conhecer quem Ele é. Quando a gente conhece quem é que vai com a gente não tem resposta para tudo,
A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas a gente sabe quem vai com a gente. E quando o dia de amanhã chegar, e as coisas do dia de amanhã chegarem, Ele vai estar lá, e a gente sabe quem Ele é, e a gente sabe que Ele tem o poder de até das nossas cruzes tirar algo bom para a gente. O nosso coração só tem paz quando a gente descobre o Pai que a gente tem. Você não é órfão, não viva como um órfão, não se veja como um órfão, não olhe para a vida como se você não tivesse ninguém por você. Você tem. Você não está nesse mundo por um acaso, por um erro de alguém, por uma violência de alguém. Você está nesse mundo porque um dia Deus soprou vida, alma dentro de você, e essa vida e essa alma que Ele soprou em você, Ele deu a você um dia para sempre, e Ele sabe fazer a gente chegar lá, e Ele é capaz de transformar tudo no caminho, para que até as nossas cruzes sejam uma etapa, para que Ele nos leve onde Ele quer que a gente chegue. Não viva como alguém que está sozinho, não tenha medo da solidão, um medo que às vezes torna alguém manipulável, coloca você nas mãos de cada furada. Você tem alguém por você. Viva, enfrente os perigos da vida, lembrando que você talvez não os conheça no dia anterior, mas você sabe quem é o Pai que você tem, e Ele vai com você. Sabe, quando a gente se torna cristão, aos pouquinhos, o medo vai sendo desalojado do coração da gente. Esse medo irracional, esse medo exagerado, que é prisão, ele vai sendo aberto, e a gente vai ficando livre dele. Você não precisa se colocar nas mãos de nenhum outro, porque você está nas mãos do Pai do céu. Você não precisa procurar alguém que vai dizer para você o que vai acontecer amanhã, ou se estão fazendo alguma coisa para você. Cara, eu tenho uma notícia para te dar. Você tem um Pai no céu, Ele está fazendo alguma coisa em você, e eu duvido que alguma outra coisa que alguém possa estar fazendo importe mais na sua vida do que o que Ele está fazendo em você e por você. Confia nele. Esse é o segredo de tudo. Confia nele. Irmãos, medo é um trambolho que a gente vence pela confiança. Quando uma pessoa confia, até na cruz, na sua cruz, ela já venceu. Não vai ser no dia seguinte, quando a cruz passa. Na cruz, você já venceu. Você vai viver aquilo diferente. Eu estou passando pela cruz, mas eu não estou sozinho nela. Eu estou passando pela cruz, mas meu Pai não me esqueceu nela. E aí você descobre que aquela cruz, ela é parte do seu caminho, mas ela não vai se tornar uma porta fechada para você. O segredo é você lembrar que tem um Pai. E não é nada não, mas como a gente precisa lembrar disso. A gente passa a vida inteira aprendendo a ser filho dos pais da gente, e às vezes a gente só vai terminar de aprender quando a gente já não tem mais eles perto, porque aí a gente descobre quanto deles está na gente. A gente passa a vida toda aprendendo a ser filho desse Pai do céu, e é incrível, é encantador, como é bom descobrir a cada dia quanto dele tem na gente, e como ele é cuidadoso ao nosso lado. Aprender a confiar nele é o segredo da nossa paz. Agora, queria chamar a sua atenção para um detalhe, é o pedaço desafiador da história, viu? Vamos lá, ver se eu vou me fazer entender. Um detalhe que aparece no evangelho de hoje, escondidinho no meio do caminho. Por 3 vezes Jesus disse: não tenham medo. Jesus disse: vocês são muito mais valiosos para o Pai do céu do que uma nuvem de pardais.
E se Ele sabe quando cada um desses pardais cai na terra, quanto mais Ele sabe, se importa com cada um de vocês. Confiem nele. Mas Jesus ainda diz lá no comecinho do evangelho de hoje uma coisa: não tenham medo daqueles que só podem fazer mal ao corpo de vocês. Temam aquele que pode lançar o corpo e a alma de vocês no inferno. E se você não sabe sobre quem ele está falando sobre o Pai do céu. E aí você pode imaginar, pronto, bem que a minha avó tinha falado que eu tenho que ter medo de Deus. É isso aí, minha avó não se enganava, e eu aprendi isso no colégio interno. As freiras me diziam que eu tinha que ter medo. Calma, o que Jesus quer dizer com isso? Jesus não está dizendo que a gente deve ter medo do Pai do céu como a gente tem medo de uma pessoa que nos quer mal, porque o nosso Pai do céu não nos quer mal. E olha, aí ele quer, se não quer não, e larga de ser chato, não é? Porque senão, mas eu fiz muito. Você pode fazer o que for, sai de trás do bolo, rapaz. Você não é tão importante assim não. Você acha que você vai fazer alguma coisa que vai deixar Deus deixar de ser bom? Eu fui bom até aqui, com a humanidade inteira, mas por causa desta pessoa e do que ela fez, eu vou deixar de ser bom, eu vou deixar de ser pai. Você não vai conseguir fazer isso não, viu? Menos. Deus não está zangado, Deus não quer o seu mal, Ele só quer o seu bem. Ele só quer o seu bem. Portanto, não é para a gente ter medo de Deus como quem tem medo de alguém que queira nos fazer mal. Quando Jesus diz temei a Deus, Ele sim pode julgar vocês e lançá-los ao inferno. Ele está dizendo, olha, vocês se importam demais com aquilo que os outros, o mundo, a vida pode fazer com vocês, e vocês têm medo de tudo isso. Isso vai gerando em vocês medos. Parem de se importar tanto com isso. Vocês devem se importar muito mais com o julgamento de Deus, o que Ele pensa, o que Ele encontra em vocês, o que Ele vê em vocês. Isso é de verdade importante. E se vocês deveriam ter medo de alguma coisa, vocês deveriam ter medo de se perder dele. Isso é o que a Bíblia chama de temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de que Deus resolva fazer mal para a gente. Temor de Deus significa, eu não quero me perder de Deus, eu não quero quebrar a minha história com Deus. Eu tenho medo de, com a minha ansiedade, com a minha falta de visão, atropelar a minha vida com Deus. Isso é temor de Deus, e de verdade, disso a gente tem que ter medo, de um dia piscar os olhos e perceber quão longe a gente foi dele. Irmãos, nós nos importamos muito além da conta com o que as pessoas pensam, dizem, ou com o que a gente imagina que elas pensam a respeito da gente. Nós temos medo e às vezes pavor de que as pessoas pensem algo errado de nós. O quanto de tempo a gente passa se justificando para que a nossa imagem não seja arranhada. E às vezes a gente tem um medo pavoroso de ter a nossa imagem arranhada, mas a gente não tem medo algum de, para isso, arranhar a glória de Deus. No meu ambiente de trabalho eu não quero muito que ninguém saiba que eu sou cristão, senão vão pegar no meu pé. E tem um colega lá que falou que era cristão, e o pessoal começou a zoar ele, então eu não quero não. Então quando sai alguma conversa, quando sai algum assunto, eu rio junto. E aí, com medo de que as pessoas me julguem, me olhem com canto de olho, para não arranhar a minha imagem, eu arranho a glória de Deus na minha vida. Isso é falta de temor de Deus. E Jesus está dizendo que quando a gente entra nessa rota, a gente pode se perder muito. Sabe, irmãos, nós somos cristãos e o panorama para nós, eu não sou, tem bola de cristal não, aliás, inclusive, não sei se contaram para você, não funciona, né?
mas o panorama para nós não está muito fácil não. E é possível, é bem possível, que em algum momento em que a gente ainda vá ver isso, ser cristão signifique ser ridicularizado, ser olhado com o olho meio torto, meio de lado. Se porventura essa hora chegar, não tenha medo, e leve com serenidade, mas tenha temor de Deus. Não arranhe a glória de Deus na sua vida, não arranhe a sua comunhão com o Senhor, não arranhe os seus valores, aquilo que Deus colocou no seu coração um dia, para ficar bem diante dos olhos de outras pessoas. O juízo que as pessoas têm de nós, hoje é um, amanhã é outro. Rapaz, você nunca percebeu isso? Hoje o pessoal ama a gente, amanhã estão tacando tomate. Que o diga a internet. Vá para a internet, coloque alguma coisa. Eu acho engraçado, eu tenho um Instagram que tem que ter, né? Não tem jeito, mas o meu é fechado. Então o pessoal para entrar tem que pedir, né? Então eu olho, eu analiso, né? Deixa eu ver se é muito maluco, mais ou menos maluco. Aí eu vou olhando lá pela foto, às vezes também é trancado, eu fico olhando. Se tem, né, tem idade, se tem filhos, se tem alguma coisa para a gente ver, que pessoa é essa. Aí eu vou aceitando lá. E é engraçado que, dependendo do que eu ponho, o pessoal coloca uns comentários lindos, ou então coloca uns comentários, né? Normalmente quando eu ponho aqueles nossos encontros com os evangélicos, sempre vem eu vou lá, é tão bom, de perdão, sim, pá, não me segue mais, é bom, oh meu Deus, estou me confessando com vocês, mas eu falo, eu estou aqui na minha casa, essa pessoa me entra na minha internet para me atazanar na minha casa, eu estou com o perfil trancado, só entra quem já conhece, pelo amor de Deus, não, pá, vou lá. Mas eu fico pensando, pois é, a mesma pessoa que lá embaixo colocou, oi que lindo, pá, se eu ponho uma coisa que ela já não gosta muito, lá vem, está no direito dela, eu também estou no meu, mas está no direito dela, tudo bem, faz parte, mas sabe, hoje jogam flores, amanhã vão jogar tomate, gente. Você tem compromisso com quem, afinal das contas? Irmão, se a gente não souber algumas coisas a respeito da gente, a gente fica perdido, né? Seu compromisso é com quem? Sua fidelidade é a quem? Falta de temor de Deus é a origem de muita coisa ruim. Porque por falta de temor de Deus, a gente se permite coisas que não devia. Quando você se permite rir na rodinha dos amigos de um vídeo que o pessoal mostra zombando do Cristo, falta de temor de Deus. E só para você ser mais um num grupinho, se você aceita isso, hoje, amanhã é outra coisa, amanhã, sabe? Foi desse jeito que as coisas foram ficando do jeito que estão. E por mais que possam dizer, mas isso é ser radical demais, não é não. Tem um pouquinho de atenção. As coisas chegaram ao ponto que chegaram, porque de repente quando eu era garoto, lá em 1980 e alguma coisa, né? O pessoal começou a se acostumar a ver nas novelas da Globo, tramas de infidelidade, e todo mundo achar um barato, e torcer para o cara que era infiel. Famílias cristãs, sentadas na mesa, tomando sopa, e torcendo pelo adúltero. E aí depois foi outra coisa, depois foi outra, e a gente foi, falta de temor de Deus, porque vai explicar depois para a molecada que viu aquilo, que não é para torcer pelo adultério. Irmãos, por falta de temor de Deus a gente se perde. Vigilância, as coisas não vão ficar mais fáceis, não vão ficar mais claras, elas vão ficar cada vez mais confusas, e se você não tem clareza dentro, e se você não sabe quais são as suas prioridades, e se você não sabe com quem você tem compromisso, você vai ser, sabe, no meio do tiroteio, você vai ser alvejado.
A nossa confiança em Deus, a confiança que vence o medo e traz paz, ela está assentada sobre um compromisso sério com Deus, não sobre uma fé de vez em quando. A nossa confiança em Deus, a nossa certeza de quem Ele é, com quem a gente conta, está assentada sobre esse temor, esse medo de se perder dEle, porque a gente sabe que sem Ele a gente não consegue. Então, do lado dEle, sabendo abrir mão do que os outros pensam ou julgam a nosso respeito, porque a aprovação que nos importa é dEle, a gente vai descobrindo quem Ele é e o quanto Ele é fiel. Hoje você conta, você espera pela aprovação de quem? Você tem temor de ser reprovado por quem? Pelos colegas do trabalho? Pelos coleguinhas da turminha? A gente precisa se fazer essas perguntas, porque são elas que vão dizer exatamente em que pedaço da nossa história a gente está. O bom de tudo isso é que dá para arrumar, viu? Afinal, Deus é Pai, e pai e mãe tem essa estranha mania de não desistir dos filhos, e quando o filho volta, não é que eles aceitam de novo. Pai e mãe tem essa estranha mania de não ficar grudados, presos nos erros do filho ou da filha, né? Eu já ouvi umas mães, eu acho tão bonito, umas mães falando de umas pessoas, os filhos, porque no fundo, padre, eu ouvindo aquilo, eu falo, meu Deus, ela está falando da mesma pessoa que eu conheço, porque a pessoa que eu conheço é o ó, essa mãe está pintando, é olhar de mãe, cara, olhar de mãe, né? Aliás, é uma tática boa, né? Quando o pessoal vem reclamar dos filhos, né? Às vezes mãe também adora reclamar, né? Aí a mãe senta aqui para reclamar do filho, da filha, e aí fala, e no final eu digo, é verdade, misericórdia, hein? Que cruz que Deus te deu, né? Porque isso não é um misericórdia, Senhor, que filho, que pessoa, que, olha, eu não sei como é que você, meu Deus, misericórdia. É só você falar assim, a mãe fica na dúvida de você estar falando mal do filho. Não, pai, mas também não é assim, porque no fundo é um bom garoto, ele não se droga, ele fala, então, legal, então tá bom, então tem alguma coisa boa aí, né? Beleza. Seu pai do céu é igual, viu? Aliás, parece que coração de pai e mãe foi feito meio que no molde dele, né? Ele recebe a gente de volta. Se o seu coração precisa de paz, remédio para dormir não dá paz, só dá sono, pelo amor de Deus. Remédio para depressão não dá paz, só tira você de uma crise química. Se você precisa de paz, a paz vem pela confiança. Mas a gente só confia quando a gente sabe. E para que você saiba quem é o Pai que você tem no céu, tenha compromisso com Ele, tenha temor dEle, lute pela aprovação dEle, não tenha medo do que os homens possam dizer ou pensar, se aprovam ou não. Seu compromisso com Deus é o que mantém você vivo por dentro, e isso é o mais importante que a gente carrega na vida. O salmo que a gente rezou hoje diz tão bonito: humildes, vede isso e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Irmãos, o coração da gente precisa reviver nesses tempos tão esquisitos que a gente está vivendo. Parece que tem coisas que depois da pandemia até hoje estão meio engasgadas. A gente precisa reviver, voltar a viver, voltar a ter brilho na vida, voltar a ter alegria de viver. Mas o que faz a gente ter tudo isso é buscar, é procurar o Senhor continuamente. O salmista não disse, seu coração reviverá se você encontrar o Senhor e pronto. Não, busque, e busque de novo amanhã. E se você se perder por um tempo, busque de novo, mais uma vez, volta para Ele. E de tanto buscar o Senhor, o seu coração se renova. Eu gosto muito de São Bento. Meu sonho era ter sido monge. Me perdi e vim parar no Meier, né? E meu sonho era...
lá no Paraná, tudo pronto, tudo, né? Bateu um vento, eu vim para cá, né? Deus sabe o que faz, eu tenho certeza, né? E São Bento e os monges de São Bento, quando eles querem explicar o que um mosteiro deve ser, não é o nosso caso, a gente não é monge, mas eles têm uma explicação legal. Se você perguntar para São Bento, na regra dele, São Bento, o que é esse mosteiro aqui? O que é esse lugar onde você mora? Ele vai dizer assim: aqui é um lugar onde se procura Deus. E eu gosto muito disso, porque ele não respondeu, ele não escreveu lá na regra, aqui é um lugar onde se encontra Deus. Porque quem tem a impressão de que encontrou, está longe. Aqui é um lugar onde se procura Deus todo dia. Bom, a gente não é monge, uma pena, mas a gente não é monge, a gente está aqui no meio do furdunço. Amanhã tu está no 238, né? Amanhã tu está no Parador. Amanhã, meu filho, é o que nos coube, fazer o quê, né? Vamos lá. Mas onde você estiver, que nesse lugar você possa dizer a mesma coisa: aqui é um lugar onde eu estou procurando a Deus. Porque se no meio das suas coisas todas, o seu coração está procurando por Ele, você vai encontrá-lo no meio daquilo tudo, e vai desejar procurá-lo mais, sabe? É alguma coisa que puxa a gente para frente, e o seu coração revive cada dia de novo. Quando você chegar em casa hoje, jogar o sapato no lugar certo, porque senão a mulher reclama, né? Pensa nisso. Essa minha casa é um lugar onde eu estou para procurar Deus, e eu vou procurar Ele no meu casamento, no meio dos meus filhos, e eu tenho certeza que se eu procurar sempre, eu vou encontrar as pistas, as pegadas dele aqui, e o meu coração vai reviver. E não precisa ter medo, no meio de tudo isso, Ele está perto, e Ele está cuidando, e Ele se importa, e Ele tem planos, e mesmo quando tudo parece errado para a gente, Ele sabe tirar algo bom até da nossa cruz. Procure a Deus continuamente, seu coração revive, não tenha medo, viva, lute, levante, recomece, e tenha certeza de que você não precisa ter todas as respostas, você só precisa saber quem é que vai com você. Tema a Deus, se importe com o que Ele pensa a seu respeito, muito mais do que aquilo que o mundo pensa. Não tenha medo do que alguém possa fazer com você. As pessoas têm um limite, só Deus pode fazer, desfazer e refazer a gente por dentro. Leve Ele em conta, você vai ver que o resto, entre trancos e barrancos, a gente vai administrando, e a vida vai parecer aos seus olhos mais bonita, do jeito que de verdade ela é.